A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 376 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. E todos aqueles que faltam com respeito ao verdadeiro Deus, que vêm de respeitar o verdadeiro Deus, que vêm de respeitar a casa de Deus, que a casa de Deus não é casa de namoros, também se transformam para as classes do animal irracional, porque ele respeitou a casa do verdadeiro Deus, que merece todo respeito e toda consideração de todos, porque está aí para salvar a todos e dar a cada um aquilo que merece, porque todas as casas merecem respeito, principalmente a casa do verdadeiro Deus. Mas muitos vêm aqui abusar da casa do verdadeiro Deus, faltar com respeito a Deus, namorar aqui na casa de Deus. Aqui não é casa de namoro. A casa de Deus não é casa de namoro. E esses e essas, por essa falta de respeito, se transformará em bicho irracional, por faltar com respeito a quem não devia faltar. São os tais que estão dominados pelos vícios da matéria. E por isso são materialistas. E o lugar do materialista é se transformar em animal irracional, porque dão mais valor aos vícios da matéria do que à sua verdadeira salvação, de voltar ao seu estado natural. E todos esses que procederem assim, acabarão como bicho irracional. Na cultura racional, todos encontrarão respostas para tudo que existe. Aonde não encontram respostas para o que existe, é os que pensam que sabem muito e não sabem nada. E aí passaram por várias fases de monstros, passaram por várias fases de selvagens, passaram por várias fases de civilizados. Os fenômenos, os enigmas, os finitos e os transfinitos. Agora quem tem conhecimento de cultura racional, porque a verdadeira cultura tem respostas para tudo que existiu nessa deformação e transformação racional, em que tudo se transforma em nada para o tudo aparente, que parece tudo ser e nada é. Para ver que a cultura racional é a cultura completa e, por ser completa, tem respostas para tudo. E a cultura artificial não tem resposta para nada, porque é uma cultura deformada, em transformações que ninguém sabe dizer o porquê que assim é, e por isso, todos vivendo desconhecido de si mesmo, pensando que sabe muito mais só no pensamento, terminando sem saber nada porque é a cultura do nada. Todos terminavam em nada e ninguém sabia dizer o porquê. E é por isso que a vida na cultura racional tem condições de definição completa, definida e definitiva, porque está a verdadeira solução da vida de toda essa deformação e transformação racional, e que ninguém sabia o porquê que tudo se transformava. E viviam todos sem conhecer as soluções naturais da natureza. A natureza é um verdadeiro pesadelo, porque ninguém sabia dizer o porquê dela. Ninguém sabia dizer o porquê da matéria. Ninguém sabia dizer o porquê tudo se transformava. Agora todos que passaram a se conhecer têm resposta para tudo. Porque a cultura racional é a cultura natural da natureza. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer de onde são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos.
E quem vive desconhecido de si mesmo, nada sabe dizer das coisas naturais da natureza. Vive bem dizer no ar, ou como um palhaço que parece que sabe muito e não sabe nada. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, continuaríamos a viver nessas trevas. Trevas sim, porque ninguém sabia o porquê assim era. E hoje que passaram a se conhecer, sabe a causa dessa transformação racional. Sabe o porquê tudo se transforma, sabe o porquê assim são, sabe de onde são, sabe quem são, sabe de onde vieram, sabe o porquê tudo se transforma. Sabe para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam todos para pior se não fosse a cultura racional. A cultura racional é uma cultura que não tem mistérios, não tem enigmas, não tem fenômenos, não tem finitos e não tem transfinitos, porque é uma cultura natural da natureza, é a ligação de toda a humanidade com a natureza. Por isso não há mistérios, enigmas e fenômenos. E por isso conhecem as causas da existência de tudo e o ser real e verdadeiro de todos, que antes de serem como são, eram corpos de energia e de vida eterna habitantes do mundo racional. E hoje essa energia aí está materializada como máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna habitante do mundo racional. Para ver que hoje todos têm solução da vida, e hoje está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar ao seu estado natural. Essa aqui é a verdadeira sabedoria do estado natural de todos. Mas a humanidade, infelizmente, viviam como bichos, e vivendo como bichos não podiam conhecer o seu verdadeiro estado natural, a não ser através de uma cultura das mais elevadas que existe, que é a cultura racional. Hoje todos têm todas as soluções completas e definidas do porquê assim são, e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje a maior grandiosidade de todos os povos é conhecer a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura que levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional, para preparar todos para conhecer a fase do terceiro milênio e se agarrarem com ela para voltarem ao seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, porque todos que são racionais deseja a volta de todos para o seu estado natural. E de forma que a propaganda não cessa, é de uma infinidade de modos e maneiras. A felicidade eterna chegou agora na Terra, que é saber como voltar ao seu estado natural. Felizes de quem passar a se conhecer, porque o bicho, por ser rude, desconfia de tudo, tem medo de tudo e custam a aceitar a cultura do seu verdadeiro estado natural por serem rudes demais. E muitos têm as entranhas tão fechadas que custam admitir que a cultura racional seja a coisa mais certa por as entranhas serem fechadas. Custa entender, custa compreender, custa tudo por ser rude demais. A rudez e o atraso atrapalham as criaturas que têm as entranhas fechadas demais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional estávamos perdidos, porque continuaríamos a nos transformar em animais irracionais, continuaríamos a nos transformar para as classes inferiores. Hoje só se transforma todos aqueles que não têm a cultura racional e que vivem pensando, imaginando que o pensamento tudo é e que a imaginação tudo é,
por serem materialistas e se sentirem satisfeitos pelos vícios da matéria. Esse jogo chocante do elétrico e magnético. Esses assim se transformarão para as classes inferiores, porque vivem desconhecidos de si mesmos, embriagados e receosos por essas infinidades de filosofias, filosofando sempre enganando a si mesmo. E quem vive assim, nessas condições, acabam mesmo se transformando para as classes do animal irracional, porque se recusou a conhecer a cultura do seu verdadeiro estado natural. Todo bicho parece que sabe muito, não sabe de nada. Todo bicho vive de aparência, aparentando aquilo que não são, aparentando uma coisa, e quando for viver com ele, vê que ele é completamente diferente do que a pessoa pensava. Basta ser bicho para que ninguém tenha confiança. E é por isso que chegaram a esse auge de ninguém ter confiança em ninguém por viverem desconhecidos de si mesmo. Atualmente ninguém tem confiança em ninguém, porque conhece as malícias da bicharada. Hoje é uma coisa porque está necessitando, e depois que a barriga está cheia, outra coisa muito diferente. E de forma que todo bicho, basta ser bicho para ser um ser desregulado. Todo bicho não regula, por ser variante. Varia muito o pensamento e a imaginação dos variantes. E por isso o bicho uma hora está de um jeito, e outra hora está de outro, e outra hora está de outro. Porque todos vivem desregulados, porque a energia elétrica e magnética não foram feitas para acertar. Por isso a bicharada vive nesses constantes desacertos. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, porque o pensamento e a imaginação foram feitas como duas máquinas de preparação para preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase que aí está, a fase da racionalização dos povos, para que todos conhecessem o mundo de sua raça e soubessem voltar para ele. Por isso o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. Correria tudo certinho, tudo daria certo na vida de todos. Quando acaba, o desacerto se multiplica cada vez mais, a ponto dos pensadores não saberem o que faz. E muitos até desistindo da vida, por ver tanto desacerto em sua existência, e passa a não acreditar em mais ninguém e desacreditando de si mesmo, dizendo: é melhor morrer do que sofrer tanto. Muitos preferem a morte por chegarem a um ponto de desilusão da vida, e quando a pessoa se desilude da vida, está correndo risco de vida. A vida deixou de interessar, por isso, por aquilo outro. Hoje todos que passaram a se conhecer, a satisfação é muito grande, dizendo: é verdade, se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, nós estávamos perdidos, porque viveríamos desconhecidos de nós mesmos. Hoje passamos a nos conhecer definida e definitivamente. Passamos a conhecer o que somos. Passamos a conhecer o porquê que assim somos, passamos a conhecer de onde viemos, passamos a conhecer para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje estamos glorificados pelo representante do verdadeiro Deus, que teve a coragem de se materializar como bicho do chão, passar por bicho sem ser bicho para salvar a bicharada do chão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não conhecesse cultura racional. Iríamos nos transformar em animal irracional. Assim acontecerá com todos que vivem desconhecidos de si mesmos, e que se recusam a conhecer a cultura racional porque a natureza é de transformações.
E tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro. Para ver que hoje passaram a se conhecer e saber que são corpos de energia de vida eterna, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de serem desmaterializados, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje passaram a se conhecer. E o fim, o princípio de assim ser, como poderão deixar de ser deformados e voltar ao estado natural, e sair dessas transformações naturais da natureza em que tudo se procede, e que ninguém sabia o porquê dessas transformações, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existia nesse mundo. Hoje todos por uma boca só. Se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos. Íamos mesmo nos transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro. Porque é a lei da própria natureza das transformações. E por isso o sêmen do racional e do irracional se transforma em toda essa bicharada do chão. Que um é bicho racional porque tem raciocínio, outro é bicho irracional porque não tem raciocínio. E por isso os quadrúpedes são diferentes dos que têm raciocínio. Os que têm raciocínio são os verdadeiros filhos de Deus. Os que não têm raciocínio é porque em outras reencarnações fizeram muita maldade. E hoje aí estão, transformados em animais irracionais, para pagar as maldades que fizeram. E porque já foram rudes demais, já foram monstros, já foram selvagens, e plantaram muito mal, como no tempo dos faraós, que só faziam mal a todos. Esses é os que estão aí se transformando em bichos irracionais, até se transformarem em pedra, esperarem a transformação dessa deformação para o seu estado natural. Para ver que são irracionais, é porque foram maus em outras reencarnações. Porque já passaram por 21 reencarnações. E nessas 21 reencarnações fizeram muitas maldades. O resultado é esse que aí está, existindo essas duas classes. Irracional está pagando o que fez, irracional. Quando chega a ser irracional, nem o diabo quer. Chegou no fim de sua existência, nem o à toa quer, porque ninguém vai contra a natureza. São irracionais é porque estão pagando o que fizeram em outras reencarnações. Mas todos são filhos de Deus, tanto o irracional quanto o racional. Mas é que uns foram maus demais e se transformaram em animais irracionais para pagarem as maldades que fizeram em outras reencarnações. Para ver que a natureza cobra, bem cobrado, todos os malfeitores. Os malfeitores são devedores da natureza. Como esses monstros da civilização estão aí, transformados em bichos irracionais, porque só plantou monstruosidades, com aparência de humanos e sempre desumanos. E é por isso que existem essas duas classes. A classe inferior está pagando o que fez em outras reencarnações passadas. É por isso que existem essas duas classes. Foram monstros e a natureza cobrando todos esses mal feitos de todos que estão nessa classe de animal irracional, porque não há efeito sem causa, tudo existe a sua causa. E a causa de serem irracionais é que fizeram de bem assim ser, porque existem os bons e os maus e os monstros. A natureza é completa de tudo isso. Por isso ela cobra as monstruosidades, os que transgridem as verdadeiras leis de Deus. Não faça ao próximo aquilo que não queira para si mesmo. E todos aqueles que faltam com respeito ao verdadeiro Deus, quem vem de respeitar a casa de Deus, que a casa de Deus não é lugar de namoros, também se transforma para as classes de animal irracional,
porque desrespeitou a casa do verdadeiro Deus, que merece todo respeito e toda consideração de todos, porque está aí para salvar a todos. E dá a cada um aquilo que merece, porque todas as casas merecem respeito, principalmente a casa do verdadeiro Deus. Mas muitos vêm aqui abusar da casa do verdadeiro Deus, faltar com respeito a Deus, namorar aqui na casa de Deus. Aqui não é casa de namoro. A casa de Deus não é casa de namoro. E esses e essas, por essa falta de respeito, se transformará em bicho irracional, por faltar com respeito a quem não devia faltar. São os tais que estão dominados pelos vícios da matéria e por isso são materialistas. E o lugar do materialista é se transformar em animal irracional, porque dão mais valor aos vícios da matéria do que a sua verdadeira salvação de voltar ao seu estado natural. E todos esses que procederem assim acabarão como bicho irracional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 377 do Histórico.